Lembramos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso. O TRT da 8ª Região recebe a equipe do TRE Pará para fazer o recadastramento biométrico de seus magistrados e servidores. Gostaríamos de indicar que vocês podem fazer o agendamento pelo site e fazer o recadastramento na sala de aula, na antessala da EJUDE, a partir de hoje. Já está funcionando. A todos que desejarem fazer o recadastramento dos que votam em Belém, ou que queiram fazer a transferência de título. Também podem fazer o agendamento pelo nosso site. A Coordenadoria de Saúde informa os serviços da área de saúde que serão disponibilizados na 5ª semana institucional. E os horários? A partir das 8 horas até as 12, medição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite e massagem. A partir das 9 até as 12, teremos vacinas para febre amarela, influenza, hepatite B e DT. Solicita-se aos interessados nas vacinas que tragam a carteira de vacinação. Sejam todos muito bem-vindos ao 2º dia da 5ª semana institucional do TRT da 8ª Região. Este evento destina-se ao congraçamento de magistrados e servidores da área judiciária, sua integração e atualização, possibilitando o compartilhamento de boas práticas e experiências vivenciadas pelos grupos. Nesta manhã, iniciaremos nossos trabalhos com a apresentação de painel com o tema Princípios do Processo Eletrônico, ministrado pelo desembargador do Trabalho do TRT da 3ª Região, José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Convido Sua Excelência, o juiz do Trabalho, Fernando Moreira Bessa, vice-diretor da Escola Judicial, para fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante. Bom dia a todos. Reitero a saudação da Lilian aqui, para que todos sejam muito bem-vindos neste auditório. Agradecer o doutor Eduardo por ter aceito o convite, o agradecimento em nome do Tribunal e da Escola Judicial da 8ª Região. Tá? E eu tentarei ser breve aqui no seu vasto currículo, né, para tentar lhe apresentar. Não é a primeira vez que o senhor vem ao Estado do Pará, né, a este tribunal. Então, o doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior é doutor em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid, professor adjunto de Direito e Processo Eletrônico nos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, desembargador federal do Trabalho do Tribunal da 3ª Região, professor colaborador nos cursos de formação de juízes da Escola Judicial do TRT de Minas Gerais, do Conselho General del Poder Judicial, do Reino da Espanha, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, da Academia de La Magistratura Suprema Corte do Peru, entre outros. Né, eu poderia citar aqui o currículo do doutor José Eduardo, é bem vasto. Então, mais uma vez, obrigado, eu não quero me estender, e lhe passo a palavra, doutor Eduardo. Bom dia, Belém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente esse honroso convite do TRT 8, da Escola Judicial do TRT, do diretor, meu amigo, doutor desembargador Gabriel Napoleão, a retornar aqui nessa belíssima cidade de Belém, que eu gosto muito, e encontrar com vários amigos e falar sobre um tema, né? Fazer um aperitivo aqui, porque o tema dessa semana todo mundo sabe o que é, né? O tema dessa semana é a reforma.
E temos aí 2 palestrantes de escola para falar, que os colegas Valdete e Rodrigo, para falar sobre a reforma. Vou falar sobre um tema que me encanta, que eu me dedico há uns 15 anos estudando, e nesses 15 anos a gente vai desenvolvendo, vai alterando, repensando as questões a respeito do processo eletrônico. O que a gente imaginava que seria o processo eletrônico quando começou, né? Meu querido amigo Zalucci ali. E o que hoje, qual que é o desenvolvimento, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Aqui é um tribunal que recentemente, né, foi lá na sua região, que chegou a última, o PJE, Abaetetuba, né? Foi aqui no Pará. Embora tenha sido, vamos dizer, a última, um marco 100% na Justiça do Trabalho, por umas questões, eu imagino, de internet, né, na Amazônia, limitações, porque o tribunal é extremamente avançado nessa área, é de ponta nessa área. Tem a questão, uma coisa que eu invejo, que fazem já, tem o, como que chama para fazer o cálculo? O JusCal, que já faz a sentença liquidada, né? Então, vocês estão na ponta em muita coisa. Então, falar aqui é um prazer, uma responsabilidade. Bom, aqui tem mais ou menos umas 12 horas aula, mas vocês podem ficar tranquilos, porque hoje dizem que ninguém consegue prestar atenção mais do que 18 minutos. Né? Aquele TED Talk são palestras de 18 minutos, porque depois disso, hoje em dia, ninguém consegue mais prestar atenção. Todo mundo vai para o celular, né? Então, eu vou fazer a minha intervenção o mais rápido possível. Não vou cobrir isso tudo, vou pincelar algumas coisas e... eu não sei se aqui eu já apresentei essa palestra, mas já vou procurar enfatizar as novidades, o que atualmente a gente vem pensando e meditando sobre esse tema. A primeira questão, né, quando se trata de processo eletrônico, é criar uma dicotomia entre o tecnológico e o humano, né? Uma oposição entre o tecnológico e o humano. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, não tem nada tão humano quanto a tecnologia. Tecnologia é algo essencialmente humano, é um produto essencialmente humano. Então, não existe nenhum sentido de oposição entre a tecnologia e o homem, né? E a humanidade. É fruto da humanidade. Eu já cheguei a um ponto que eu imagino que a tecnologia é tão uma essência humana como a própria dignidade. A dignidade, ela também é um atributo, né, uma essência do humano, como a tecnologia. Então, não tenho, assim, faço essa oposição. Para mim, a tecnologia tem uma relação não de transcendência, e nem de oposição, mas de imanência, né? É uma imanência humana. Então, para isso, a gente consegue... cadê o... tá ali. A gente consegue conviver melhor, né, com a tecnologia, partindo dessa perspectiva, né? Não achando que a gente vai perder um pouco da nossa dignidade humana ao ingressar no mundo tecnológico. Para pensar o processo eletrônico,
de um bom tempo, eu me foquei num pensamento de um sociólogo catalão, radicado na Universidade de Berkeley, que é o Castells, não o Robert Castel, francês, que é também sociólogo, mas o Manuel Castells, que é um sociólogo que fez quase que uma bíblia sobre a era da informação. E ele coloca que a grande questão da humanidade, isso há 20 anos atrás, a grande questão filosófica da atualidade, naquele momento, e também, eu acho que isso vem até hoje, é a questão do ser e da conectividade, a relação do ser com a conectividade. É uma relação que desafia cada vez mais, nós estamos percebendo, né, como que a conectividade tem inflexões as mais variadas na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso sentimento, no nosso emocional. Eu, quando estou meio deprimido, sabe o que eu faço? Eu fico uns 3 meses fora do Facebook. Melhora, fico mais alegre, mas depois eu fico doido para voltar. Eu volto. Então, saio e volto. Então, é uma questão interessante, a questão entre o ser e a conectividade. E, durante muito tempo, eu foquei nisso, a abordagem a respeito da racionalidade que envolve o processo eletrônico, focando principalmente na conectividade. É o ponto de diferenciação do processo eletrônico em relação ao caderninho de papel, era a questão da conectividade. É o fato de ser um processo em rede, e não uma rede de fios, de circuitos, sobretudo uma rede humana, social e humana. Então, isso que faz a diferença do processo eletrônico. E, durante muito tempo, foquei nessa questão. Hoje, algumas nuances que eu vou aqui mais à frente falar, um outro aspecto agora está chamando atenção na questão da tecnologia. Se a grande questão filosófica, há 20 anos atrás, era entre o ser e a conectividade, e que continua também, nós... não foi aqui, sumiu. Uma outra questão que se coloca agora é a questão da computação quântica. A computação quântica já é possível do ponto de vista lógico, do desenvolvimento de uma lógica quântica, de uma linguagem quântica. Ela ainda não é possível do ponto de vista físico do computador, mas em breve será. E ela será uma revolução. Uma revolução porque todas as criptografias, as mais seguras, cairão com a computação quântica, porque ela tem uma capacidade de processamento absurdamente alta, né? Então, ninguém mais vai ser seguro no dia que o computador quântico tiver inventado. Não existe mais segurança zero, a não ser a criptografia que for feita através do sistema quântico, de uma linguagem quântica. Aí sim, ela vai ser uma criptografia inquebrantável, né? Ela sim, mas as outras... Então, esse legado, nesse momento de transição, vai ser um caos. Porque se alguém descobrir primeiro, esse alguém, se for do mal, nós estamos todos perdidos. Imaginem que a pessoa pode entrar em tudo e todo, bancos, governos, CIA, etc., né? Mas a questão quântica, a linguagem binária do computador é fundada na nossa lógica tradicional, né? Da nossa lógica que não trabalha com o princípio da contradição, ou trabalha com o princípio do terceiro excluído,
o ser é ou não é. Ele não pode não ser e ser ao mesmo tempo. Isso é base na lógica formal, né, clássica. E a nossa linguagem de computador, a linguagem binária, hoje funciona a partir disso. Ser ou não ser. Né? 0 ou 1. Passa corrente ou não passa corrente. Então, a nossa forma, a lógica computacional hoje está fundada na lógica clássica, na linguagem binária 0, 1. Só que no mundo quântico, nós passamos para outra racionalidade. Inclusive, um grande gênio, né, da humanidade, da teoria da relatividade, que foi o Einstein, ele se recusou a reconhecer e admitir a linguagem, o mundo quântico. Né? Ele se recusou, ele falava que não era um mundo ilógico. Mas a realidade, as científicas, as provas, comprovaram que no mundo atômico, principalmente, vigorava uma lógica quântica, ou seja, um determinado partícula, ora se comportava como onda, ora se comportava como partícula sólida. Então, era matéria e onda ao mesmo tempo, e dependendo. E isso tem várias comprovações científicas, e isso tem várias repercussões na lógica. Então, a questão atual também passa pela lógica quântica de ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Existe um grande lógico matemático brasileiro, né, de ponta no mundo, foi um dos fundadores da chamada lógica paraconsistente. E essa lógica desenvolvida pelo Newton da Costa e outros, e ele é um dos nomes mundiais da lógica paraconsistente, trabalha sobretudo com isso, incorporando na lógica o princípio da contradição. É uma lógica que trabalha com a contradição. Então, uma lógica que trabalha com uma possibilidade de algo ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Então, e com isso, a partir de um desenvolvimento lógico, disso, o Newton da Costa formulou a lógica paraconsistente e vários outros, né, com vários outros. Hoje existem vários tipos de lógicas de perfil paraconsistente, ou seja, que não são lógicas tradicionais, não são lógicas que trabalham com o princípio da contradição, que exclui a contradição, que o terceiro excluído. Né? Inclusive, esse tipo de lógica propiciou o desenvolvimento da linguagem quântica, né? De uma linguagem que é 0 e 1 ao mesmo tempo. Agora, não me pergunte como que é isso, que eu não sou lógico. Isso eu sei de uma forma como divulgador. Né? Para você realmente conhecer isso, você tem que ser um lógico um lógico matemático e se dedicar a isso profundamente. Então, esse é um novo caminho que nós vamos entrar. Né? O caminho do ser e não ser ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, a gente já tem que estar pronto para saber que a questão do processo eletrônico, além da conectividade alterar tudo, né? O mundo antes da rede era um, depois da rede é outro, em todos os domínios do saber. Antigamente, nas minhas exposições, eu gastava um grande tempo para mostrar as inflexões na filosofia, na sociologia, na política, na economia. Né? É muito interessante a gente perceber como que a rede altera profundamente os princípios
mais clássicos da economia, da filosofia e todos os domínios do saber. E também, a reboque, do direito. Né? E sempre o direito vem a reboque. E do direito, evidentemente, também altera a racionalidade do direito processual, que é o objeto da nossa fala aqui hoje. Bom, vou passar rapidamente nisso. Como eu falei para vocês, eu faço a apresentação desse tema há uns 15 anos. E comecei fazendo uma brincadeira entre as gerações do processo eletrônico e as gerações de conectividade. Era 1G, 2G e 3G. Né? Aí apareceu o 4G. Eu falei, preciso atualizar o meu PowerPoint, porque se eu estou fazendo a brincadeira com as gerações, né, de conectividade, com as bandas, com as características, a capacidade de banda, então não posso ficar para trás. Né? E cheguei no 4G, depois eu falo para vocês. Aí apareceu agora, já está aparecendo a 5G, já está prometida, já tem alguns experimentos, já deve sair em breve o 5G. Eu falei, tenho novamente que atualizar meu PowerPoint. Então, nós vamos falar aqui agora, inclusive fica o convite aqui para todos. Nós, no dia 17 de novembro, nós vamos apresentar lá no TRT de Minas, na Escola Judicial, já é a nossa terceira oficina sobre tema, sobre o 5G. E vou falar aqui agora, antes de apresentá-lo. Mas a primeira geração, como todos sabem, que não é propriamente o processo eletrônico, é o fotoprocesso, ou seja, processo escaneado. Começou, inclusive, antes da lei 11.419, começou mais ou menos em 2003 pelos juízes federais em Santa Catarina, que com uma interpretação extensiva, ampliativa, de um artigo da Lei de Juizados Especiais Federais, que permitia a prática de atos eletrônicos, eles criaram todo o processo eletrônico só com um artigozinho. Eles criaram e, de repente, tinham quase que 1 milhão de processos eletrônicos na Justiça Federal, basicamente de execução fiscal. Aí passou, professora Valdete, passou um frio na barriga de todos, pensaram assim, e se o Supremo Tribunal Federal anular isso tudo aqui? Como é que nós vamos ficar? O Gilmar anula isso tudo aqui. Ah, não estava ainda, é 2003? Mas assustava, né? Aí eles fizeram o seguinte, fizeram um lobby. E tem lobby do mal e tem lobby do bem. Né? Então fizeram um lobby do bem e conseguiram, sobretudo graças aos juízes federais, fizeram um lobby poderoso, a JUF, inclusive ela integra lá o Conselho de Internet, o Comitê Gestor da Internet, por conta disso, e conseguiram passar a lei nossa, 11.419, que é uma lei excepcional. Nossa lei é muito boa. Se vocês pensarem bem, por exemplo, a nossa Constituição, vai fazer 30 anos, tem 95 emendas. Aqui no Brasil, assim, tem um probleminha ali que se chama Constituição, né, professor Alves? Vamos mudar. Muda. Qual o problema? Então, 95 em 30 anos, quer dizer, menos de 30 anos, dá mais de 3 alterações por ano da Constituição, da nossa Constituição. 3 vezes por ano. Essa lei, que tem já 11 anos, nunca foi alterada. E ela fala sobre tecnologia, processo eletrônico. Ou seja, foi uma lei bem feita, né? Porque não precisou, trata de questões tecnológicas, e em se tratando de tecnologia, 6 meses é um século, né? E ela mantém. Por quê? Porque ela foi uma lei bem feita, que resistiu a 2 lobbies poderosos, que eu não vou falar que é a Microsoft e a Embratel, porque uma era que o processo eletrônico, o primeiro lobby, deveria ser, por questões de segurança, um processo por intranets.
Então, fornecido pelas grandes fornecedoras mundiais de intranet para oferecer segurança, né? Mas prevaleceu o aspecto público da internet, que o processo eletrônico está consagrado na Lei 11.419, vários artigos, artigo 2º, artigo 8º, artigo 14, dizendo que o acesso ao processo eletrônico tem que ser por internet, não por rede interna, intranet, por redes privadas. A segunda grande vitória foi contra empresas de software proprietário, que queriam que o processo eletrônico fosse de empresas de software proprietário, a mesma questão de segurança, etc. Graças a Deus, não sei como, mas o parlamento brasileiro, em 2006, era bem diferente, porque resistiu. Hoje não resiste a um lobbyzinho qualquer, né? E agora, resistir ao lobby do poder econômico. Hoje, vocês perceberem, entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, quase todos são da área de informática, né? Então, lutar contra o poder econômico no Congresso e vencer, então vamos tirar o chapéu. O legislador de 2006. Né? O relator era até o meu xará, José Eduardo Cardoso, ele que foi o relator dessa lei. E, então, essa lei consagrou o princípio que não, tem que ser open source, não pode ser software proprietário, não pode ser. Por quê? Por uma razão básica, básica. O Poder Judiciário não pode ficar refém de uma empresa de software. Eu tenho